Olá galera, meu nome é Nathan Brito e essa é a 11ª aula do primeiro módulo do nosso blog curso de Linux.org. Hoje a gente vai aprender sobre permissões de arquivos. A princípio é uma aula que não é tão simples, então a gente precisa prestar bastante atenção. No final vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu nela. Não é tão simples, mas depois que você entende, ela passa a se tornar simples. Beleza? Então vamos lá. Para começar, a gente tem que entender como que funciona o sistema de permissões do Linux. Para poder a gente ver as permissões de um diretório ou de um arquivo, a gente pode usar a opção "-l" no comando ls. No meu caso, no meu diretório home, eu posso usar ls "-l e eu verifico que eu tenho aqui as permissões do meu arquivo. Beleza? Por exemplo, aqui no IAGS, as permissões é esse conjunto aqui de 9 caracteres que vem logo em seguida da primeira letra. A primeira letra, a gente já aprendeu, ela representa o tipo de arquivo, no meu caso aqui, um diretório. Depois dessa letra, vem as permissões. As permissões dos arquivos no Linux, ela é composta por um conjunto de 9 bits. Tá? Os 3 primeiros bits, no caso, ou, entenda você, 3 primeiros caracteres ali. Quando eu falar bit, pode entender também como caractere desse conjunto aqui, tá ok? Os 3 primeiros bits ou 3 primeiros caracteres, eles correspondem às permissões do dono do arquivo. Os outros 3 bits, no caso desses aqui, eles correspondem às permissões do grupo dono do arquivo. E os últimos 3 correspondem às permissões de outros usuários. Quem são esses outros usuários? É o usuário que não é dono do arquivo e também não está inserido no grupo dono do arquivo. Perfeito? No meu caso aqui no meu ls-l, esse aqui é o dono do arquivo e esse aqui é o grupo dono do arquivo, que automaticamente herda, geralmente, herda aí as permissões do dono do grupo ali, do dono do arquivo. Na verdade, esquece que eu falei, ele não herda. Até porque a gente tem uma permissão somente para ele. Então, é isso daí mesmo. 3 primeiros caracteres, permissões do dono. 3 segundos caracteres, permissões do grupo. E 3 últimos de outros. Beleza? Deu uma escorregada aí, mas esquece que eu falei. O grupo não herda nada do dono, não. Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui. O que significa esse monte de letrinha aí? Aqui eu escrevi no Gedit para que você entenda melhor. Os 3 primeiros caracteres do dono do arquivo, os 3 próximos do grupo e os 3 últimos de outros. Beleza? Geralmente essa é a ordem que a gente tem lá. O R significa leitura, de read. Acho que é assim que se fala em inglês, read. O W significa escrita, vem do inglês write. E X de execução. Beleza? Sinceramente não sei do que vem da palavra em inglês, mas eu sei que é execução. O X é execução. Então, RWX são os 3 caracteres aí que a gente tem que gravar, que significa leitura, escrita e execução. A ordem sempre vai ser essa, RWX. E também sempre vai ser nessa ordem. Primeira permissão de dono, segunda permissão de grupo e a terceira de outros. Beleza? Sempre vai ser assim. Então, beleza. Sabendo disso daqui, o que a gente pode verificar? A gente pode verificar que o arquivo IAGS, no caso do meu diretório IAGS, ele tem total permissão para o dono do arquivo, no caso RWX, então ele tem permissão de leitura, escrita e execução. Entretanto, ele só tem permissão de leitura para o grupo que é dono. Então todos os membros do grupo curso de Linux, eles terão permissão apenas de leitura do arquivo. E se tiver algum intruso que não seja o dono do arquivo, ou que não esteja inserido dentro do grupo que é dono do arquivo, esse cara ele não vai ter permissão nenhuma. Perfeito? Que está ali simbolizado pelos 3 tracinhos ali, 3 ícones. Beleza, já sei identificar qual é a permissão do meu arquivo. Agora a gente vai aprender a alterar essa permissão. Para alterar a permissão de um arquivo, a gente usa o comando chmod. chmod. Entretanto, o chmod ele tem uma formulazinha meio estranha de atribuir permissão ao arquivo. Ele atribui permissão ao arquivo através de números octais, sendo que cada número octal possui 3 bits.
Automaticamente, quem são esses 3 bits? São as permissões: leitura, escrita e execução. Perfeito? Então, por exemplo, seguindo essa tabelinha que nós temos aqui do lado, a tabelinha sempre será essa, nunca vai alterar. Isso aqui é universal, beleza? Não vai alterar. Sempre vai ser isso daqui. O octal 0 ele vai corresponder a permissão nenhuma. O octal 1 ele vai significar somente permissão de execução ao X aqui. O octal 2 ele vai significar permissão somente de escrita ao W ali. Ó. O octal 3, permissão somente de escrita e execução, W e X. Pode verificar que o R aqui está simbolizado como tracinho. Octal 4, somente leitura. Pode ver que tem 2 tracinhos aqui vazios. Octal 5, leitura e execução. Octal 6, leitura e escrita. E octal 7, leitura, escrita e execução. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir, no caso aqui, antes de eu falar o que eu vou falar, né, o Segamode na seguinte ordem. São 3 octais que vão entrar aqui. O primeiro octal é correspondente às permissões do dono do arquivo. A segunda do grupo e a terceira de outros. Seguindo ali a mesma ordem que a gente tem aqui e ali em cima, beleza? É uma ordem universal. Então vamos lá. Vamos supor que eu queira atribuir para o dono do arquivo, no caso aqui o usuário Natan, eu quero atribuir para ele permissão total sobre o diretório EGS. Então eu vou usar o octal 7. Por que o octal 7? Porque o octal 7 representa a leitura, escrita e execução. Vamos supor que eu queira atribuir para todos os usuários que estejam dentro do curso de Linux, que no caso é o grupo dono do arquivo, eu quero atribuir permissão somente de leitura. Somente leitura. Somente então o R. Quem que é o R somente? É o 4. Então, o 4 vai entrar aqui como segundo octal. E para outros usuários, que não seja o usuário, o dono do arquivo, e também não esteja inserido no grupo dono do arquivo, esses usuários eles não poderão fazer nada, nem ler, nem escrever e nem executar. Automaticamente, o octal que corresponde a esse tipo de permissão é o 0. Perfeito? Então, esse é o meu conjunto de octais para a minha necessidade. Isso aqui não é universal, é claro que isso aqui vai sempre mudar de acordo com a minha necessidade, de acordo com a necessidade que eu quero restringir o meu arquivo, o meu diretório, beleza? Entretanto, o número octal e as suas permissões, no caso essa tabelinha aqui, e essa ordem, dono, grupo e outros, isso nunca muda, beleza? É sempre assim, isso é universal. Eu coloquei aqui a permissão, em seguida eu vou colocar o nome do meu diretório, EAGS. Executei. Se eu der aqui um ls-l, você vai verificar que ele fez exatamente o que eu pedi. Permissões total para o dono, permissão somente de leitura para o grupo e nenhuma para outros. Perfeito? Ok. Uma curiosidade. Se entrar em EAGS, eu não tenho nada aqui dentro. Tá? Mas se eu tivesse aqui algum diretório, ele estaria com uma permissão diferente. Por quê? Porque a permissão que eu atribuí foi para o diretório EAGS e não para os diretórios que estejam dentro de EAGS. Para que a gente consiga atribuir uma permissão para o diretório e para os subdiretórios, a gente tem que usar a opção "-r" maiúsculo. Isso aqui é interessantíssimo falar. Pegadinha boa para concurso. O chmod ele atribui a permissão ao diretório ou arquivo, sendo que quando a gente se trata de diretório, ele atribui somente para aquele diretório raiz. Se eu quiser atribuir a permissão que eu estou tentando colocar para o diretório a raiz e para todos os seus subdiretórios, eu preciso utilizar a opção "-r" maiúsculo. E pronto, todos os meus subdiretórios eles estarão com a mesma permissão que eu coloquei no EAGS. Perfeito, já aprendi aí a trocar a permissão do meu diretório. Aí você pergunta, putz, tá de sacanagem, eu vou ter que decorar toda essa tabela aqui? Não necessariamente. Se você achar mais fácil decorar, beleza, é contigo mesmo. Mas tem um bizu que eu uso, que eu acho muito bacana, facilita aquilo ali. No lugar de você decorar 7 itens,
sendo aqui 3 letras cada um, você pode decorar somente 3 números imaginários, vamos dizer assim. O R, ele vai significar o número 4. O W, ele vai ser igual ao número 2. E o X igual ao número 1. Isso aqui não é octeto, isso aqui não é bit, isso aqui não é nada, galera. Isso aqui é um número que eu estou atribuindo, beleza? Isso aqui deve ter alguma explicação, bit, alguma coisa, mas sinceramente eu não sei, tá? Eu não sei se isso aqui tem alguma explicação lógica. Eu sei que isso aqui eu vi que funcionava e eu uso isso daqui desde então. Como que funciona isso daqui? Vamos supor que eu queira atribuir a permissão uma permissão total para o dono do arquivo. Eu quero saber qual que é o octal correspondente à permissão total, leitura, escrita e execução, RWX. No meu caso aqui, a gente já sabe que é o 7, que a gente está olhando aqui. Mas como é que eu faria para descobrir isso aqui se eu não soubesse? Se eu soubesse somente esses 3 números, eu poderia somá-los. Por exemplo, se eu quero R, eu quero W, eu quero X, eu vou somar todos os 3 números. 4 mais 2 mais 1, 7. Automaticamente a permissão, o octal correspondente à permissão total é o 7. Se eu quiser somente leitura e escrita, vou pegar o número 4 e somar com o número 2. 6. Leitura e escrita. E isso vai funcionar para todos, velho. Para todos. Por exemplo, se eu não quiser permissão nenhuma, vou somar ninguém. Então é 0. 0, permissão nenhuma. Se eu quiser somente de execução, 0 mais 0 mais 1. X. Perfeito? Então, se você achar mais fácil decorar isso aqui, eu digo mesmo, pode decorar. Eu acho mais conveniente decorar esses 3 valores aqui e atribuir conforme a gente necessitar. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Se eu quiser, agora a gente vai aprender um outro comando, que é o chon. Eu acho que é assim que se fala. O meu inglês não é muito bom, não. Mas, enfim. CHOWN. Tem gente que chama isso aqui de chão. Chão pra mim é aquele japonesinho do filme Se Beber Não Casa. Mas, enfim. Chão. Olha a desgraça aí do Windows aí. Vai pro inferno, Windows maldito. Vai atrapalhar minha videoaula. Enfim. Vamos lá. Continuando a aula aí. O chon, ele serve para trocar o usuário que é dono do arquivo e o grupo que é dono do arquivo. Como é que ele funciona? Chon, espaço, nome do usuário, espaço, nome do grupo do usuário. Vamos aqui colocar, por exemplo, root. Se eu der um ls-l, você pode perceber que... desculpe. Estou reclamando, nossa, apareceu tanto arquivo, eu dei um ls-la, ls-l. Aí apareceu os arquivos ocultos ali para poder encher o saco. Mas enfim, você pode perceber que quando eu dei ali o comando chon root, ele alterou o dono e o grupo para root. Agora, por exemplo, vou usar o comando novamente. Vamos supor que eu quero voltar aqui o nome do dono do arquivo, Nathan, e o nome do grupo, curso de Linux. Simplesmente eu uso esse comando e teclo Enter com essa sintaxe: chon, espaço, nome do usuário, dono que você quer colocar, 2 pontos, nome do grupo que você quer atribuir e espaço, o diretório que você quer editar a permissão. Pronto, se eu der um ls-l, você vai perceber que ele já modificou aqui o dono e o grupo dono do arquivo. Lembrando que o chon também funciona da mesma forma do chmod. Ele atribui somente a esse diretório, não aos subdiretórios. Se eu quiser atribuir de forma recursiva aos subdiretórios, eu uso a opção "-r" maiúsculo. Perfeito? Então é isso daí, galera. É assim que funciona o sistema de permissões de arquivos no Linux. Espero que você tenha entendido. É meio complicado mesmo, mas se você não entendeu, volta a aula, pega do começo. Assiste umas 2 vezes, 3 vezes aí. Espero que você consiga entender de primeira, né? Mas, caso você não tenha conseguido, não tem problema. Normal, muito normal. Assiste de novo a aula. Se tiver alguma dúvida, pergunta no Facebook que a gente responde lá. Beleza? É assim que funciona. Fazer mais um apelo aos senhores. Visitem nosso blog. Acessem nossa página no Facebook. Curtam, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Isso nos ajuda demais, galera. Demais. Se você tiver algum blog, tiver algum site e quiser se tornar parceiro do nosso blog, manda lá uma mensagem pra gente via e-mail, manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem no Facebook. Vamos fazer uma parceria aí e amigos sempre são bem-vindos, beleza?
Espero que você tenha entendido tudo, tenha gostado da aula e até a próxima.